presentes aqui na casa. Boa noite aos nossos irmãos da internet, que sempre nos acompanham à distância. Então vamos mais uma vez iniciar os trabalhos da segunda-feira, né, como sempre, passando os recadinhos da casa. Vamos falar um pouquinho vamos começar hoje um pouco invertido. Vamos falar primeiro do passeio de Araxá, né, que é um passeio que ocorre todos os anos. E ele tem toda uma programação na verdade, de 3 dias. É bem interessante para se conhecer a parte espiritual também, que está envolvida nesse trabalho, além do passeio, do local, dos hotéis, da alimentação, que é muito boa. Então, quem quiser conhecer o programa como um todo, saber as formas de pagamento, parcelamento, só procurar alguém da casa, tá? Que a gente passa os detalhes, para a gente não alongar. Na verdade, ele visita a chácara da tia Eigorina, que é em Sacramento, Gruta dos Palhares, Colégio Allan Kardec, Fonte Dona Beija, fica no Grande Hotel do Lago em Araxá. Então é bastante interessante os locais, né? E os recadinhos da casa. Como a gente sempre repete, nós temos palestra todos os dias, palestras e passes todos os dias. Quem quiser passar pelo atendimento fraterno, é só chegar meia hora, 20 minutos antes e passar antes das palestras para passar no atendimento. A programação dos dias, que tem alguns trabalhos diferenciados, como por exemplo, sexta-feira, um trabalho para dependentes químicos. Então toda essa programação está ou no nosso portal ali na entrada ou no site www.casadocaminhosantana.com.br, ok? Vamos ressaltar também o trabalho na área social, que é um atendimento a 87 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês, né? A gente aproveita sempre para agradecer a contribuição dos que trazem alimentos, para a gente montar as cestas básicas, porque são 700 quilos de alimento, né, não perecíveis, que a gente distribui por mês. Então, vai muito da contribuição de todos que estão ajudando a casa e por isso a gente agradece bastante. Okay? Temos também o trabalho com os moradores de rua, que é todos os sábados também à tarde. Ele começa a partir das 16h30 com montagem dos lanches e depois vai aqui nas proximidades, no Carandiru, onde o pessoal está esperando para a distribuição dos lanches. Então, um trabalho bastante fraterno, bem gostoso também. E ele é aberto a qualquer um que queira participar. Só chegar às 16h30 e ajudar na montagem dos lanches, das bebidas, esse tipo de coisa. Tá? Falar também do nosso livro, Mirabelle, né? Ele foi editado pela casa, já está no volume 2, ok? Tem o volume 1 e 2, então. E quem quiser conhecer a história de um médium muito importante, um médium brasileiro muito importante na história aí, que muito contribuiu com o desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, ok? E a gente tem falado ultimamente também sobre o Evangelho no Lar, né? Ressaltar a importância de ser feito esse trabalho, porque na verdade ele é um complemento, né? A pessoa vem aqui, toma passe, se estabiliza, mas chega lá no lar, está todo desestabilizado. Os familiares também precisam. Então, esse trabalho de fazer um Evangelho no Lar é muito importante para complementar o trabalho que vocês vêm fazer aqui. É uma coisa bastante simples, tem um roteirinho bem simples. Quem quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas qualquer livro que você tiver do Evangelho, no começo dele, nas contracapas ali, tem o roteirinho do Evangelho. Ok? Então é isso. Quem tiver com o celular ligado, peço o favor de desligar para a gente iniciar o trabalho. Então peço a todos agora que se concentrem, se puder fechem os olhos, respirem mais fundo, sintam o seu eu, a sua alma, o seu corpo, sinta a sua pulsação, e assim dessa forma mais fluida a gente possa entrar na corrente desta casa, uma corrente que foi preparada com muito amor e carinho pelos mentores aqui presentes, os mentores da casa, os mentores que nos visitam para trabalhos especiais. A gente agradece muito a presença deles. Que possamos
assim ser agraciados para nos conectar nessa corrente de amor, de paz, principalmente uma corrente de tratamento e de ensinamento, através do trabalho que a gente vai ter aqui de palestra, de evangelização. Que possamos, Pai, agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, de ter saúde, de poder chegar nesta casa. E vamos agora, nesse momento, deixar para fora deste ambiente todos os nossos problemas do cotidiano, para que dessa forma mais leve possamos nos conectar a esta corrente maravilhosa e receber os ensinamentos que aqui viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Caetano, e a palestra tem o nome Menos Ansiedade, e é um texto retirado da minha redação Momento Espírita, né, Caetano? Isso mesmo. Então, obrigado. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações sempre, né? Alegria, né? Estarmos aqui na casa novamente, né? É uma graça, uma oportunidade sublime de estarmos novamente reunidos para discutir um pouco mais aqui alguns aspectos da nossa vida de espíritos imortais. E ele está falando do livro do Mirabelli, que foi um grande médium brasileiro realmente, que atuou na primeira parte do século passado, até 1951, quando ele desencarnou. E ele tinha todas as mediunidades, só não tinha a mediunidade de cura, o resto todas. E esse livro dele, primeiro, pelo menos, é interessante porque tem lá as mensagens. Ele recebia mensagem em várias línguas, né? Inclusive línguas mortas. Era um médium de efeitos físicos. E ele foi importantíssimo para o espiritismo científico. Okay? Aquilo que ainda estava fazendo prova da existência, da sobrevivência do espírito, né? E dentre umas que eu gosto muito, tem a de uma mensagem de Dom Pedro II. Vocês lembram dele? Dom Pedro II, aquele velhinho simpático, foi nosso imperador do Segundo Império, né? A filha dele, a Isabel, a princesa Isabel, libertou os escravos em 1888. E é uma mensagem muito linda dele, né? Onde ele reclama do povo ingrato brasileiro. Oh, povo ingrato, né? Sabe que nós expulsamos. Quando veio a República, né, ele foi expulso do país, né? E foi ele que levou aquele saquinho de terra. E ele disse que quando ele morresse, ele amava tanto o Brasil, e quando ele morresse, ou desencarnasse, né, voltasse à pátria espiritual, ele queria que aquele saquinho de terra fosse colocado no esquife, né? E assim foi feito, parece. Aí ele fala no final das paragens de Netuno, onde ele está em Netuno. Olha que interessante, né? Então, esse livro é bom por causa disso, traz informações interessantíssimas. E de outros nomes, como o Lamarck, que foi cientista, o Sir William Crookes, inglês, o Newton, da física lá, da maçã. Sim, personagens fantásticos. O Bonifácio, olha que interessante, né? Então, é um livro muito interessante que tem essas mensagens, que são raras, ok? São raras. Foi um momento raro, né, de abertura do plano espiritual, que permitiu que esses grandes irmãos nossos, que ficaram famosos na humanidade, viessem novamente trazer as suas mensagens para nós. É interessantíssimo, tá? Eu aconselho. Eu estou lendo lá. São mensagens densas, né? Não são mensagenzinhas, não. São mensagens de 3, 4 páginas. E muitas delas escritas na própria língua deles, tive que ser traduzido. E detalhe, o Mirabelli não sabia nem o português direito. Ele era filho de italianos, né? Então ele arranhava o português e o italiano, mas escrevia em árabe, em chinês, em japonês. Fantástico. Muito bem. Bom, mas não viemos aqui falar de Mirabelli, tá? Nós vamos falar aqui, hoje o assunto é um estado que é comum a todos nós, que é a ansiedade. Quem que não é ansioso aqui? Todos nós, né? É inerente ao espírito. Eu acho que até para reencarnar nós ficamos ansiosos, né? Nossa, quando será a minha reencarnação? Está marcado já? Quando? Quem será minha mãe? Onde eu vou nascer? Que país? Assim, já fica, né? Antes de nascer, já fica ansioso. Então, é um sentimento que caminha conosco, né? Então, por isso que o texto não diz assim, como evitar a ansiedade. Não é isso. Ele só fala assim, é menos ansiedade. Então, ele nos aconselha a controlar um pouco a ansiedade, né?
E é bom esse tema porque nós estamos numa fase de transição planetária e nessa fase a gente fica muito agitado, né? As coisas começam a acontecer muito rápido, né? E é normal a gente ver o mundo muito alvoroçado, né? Muito apressado. Por isso que é bom falar desse tema. E ele vai nos introduzir que vivemos dias de velocidades intensas. Já começa o texto. Vivemos dias de velocidades intensas. Porque são tempos de transição, né? E eu vejo na internet muita gente já ansiosa pelo fim do mundo. Vocês já perceberam? Quanta gente está esperando o fim do mundo? Meu Deus do céu, a gente vive sempre esperando alguma coisa, né? Há 2000 anos nós vivíamos ansiosos pela chegada do Messias. Vocês lembram disso, não? Pois é, né? Há 2000 anos. Lembra, Liverinha, disso aí? Nós vivíamos ansiosos pela chegada do Messias, né? Todas as aglomerações naquela época pronunciavam a chegada do Messias. E agora nós estamos loucos, né, para ver a chegada do fim deste mundo, que a gente não aguenta mais, é verdade? Muitas pessoas falam, não mais, tem que acabar com tudo. Ainda bem que vem um Armagedon por aí, começar do zero, né, Jonathan? Pois é. O Trump está querendo. Pois é. Aí quando acontece esse tipo de coisa, né, aquela palhaçada do Trump com os russos e tudo mais, a gente fica, ai meu Deus, será que vem aí o fim do mundo? Pois é bem capaz, né? Se deixar, a gente acaba mesmo com o mundo. Nós somos tão estúpidos ainda, né? Que a gente pode mesmo acabar com o mundo. Temos bombas atômicas para destruir 10 vezes o planeta, não é verdade? Então, se deixar, a gente destrói mesmo. Então, tem que tomar cuidado com a gente, né? E não é só com o Trump, não. É com as pessoas também, porque o Trump representa, né, milhões de gente, né? Iguais a ele, um monte de gente pensa assim. Não só nos Estados Unidos, todo o globo. Então, nós temos que tomar cuidado conosco. E é por isso que tem que controlar a ansiedade, né? Já pensou? Calma, nós já somos perigosos. Imagina se nós ficamos ansiosos. Nós somos um perigo tremendo, né? Já pensou? O Trump, com aquela ansiedade dele, apertar aquele botão, ai meu Deus, aperta, não aperta, aperta, não aperta, né? Eu fico imaginando isso, dá vontade de rir, né? A pessoa toda que aperta, não aperta, aperta. Então, mas vamos aqui. Os nossos amigos lá da redação espírita, já estou num roteiro aqui, nós vamos tentar seguir aqui e vamos comentando, né, o que eles comentam, o que eles colocam para nós. Então, eles dizem que vivemos dias de velocidade intensa. A tecnologia facilita a comunicação, acelera o transporte, né, coloca-nos em contato com o mundo e tudo diminui. Né, as distâncias diminuíram. Né? O tempo da carta transformou-se nos segundos da mensagem eletrônica. Né? O WhatsApp está uma loucura, né? Nossa, fantástica essa maquininha, não? Vocês gostam, não? Eu estou meio viciado, gente, confesso. Tantos grupos que a gente está lá, toda hora a gente está. Aí eu sento no sofá e já pego. É impressionante. É viciante, né? Mas é o que é. Por causa da rapidez, né? Os dias da viagem tornaram-se as horas do avião. E as conversas nas ligações telefônicas reduzem-se a rápidas mensagens de texto nos telefones portáteis. Cada vez mais precisamos nos informar, cada vez mais buscamos estudar, cada vez mais tentamos acompanhar uma velocidade acelerada, que tanto nos assusta quanto beneficia. Lógico, né? Nos beneficia, porque nos facilita a vida, mas também nos assusta. Né? Eu fico assustado quando a minha filha, por exemplo, que ela é a Mariana, bastante apressadinha, né? Tem arianos aqui, não? A Ariana é um bicho ansioso, né? Então, ela manda uma mensaginha, isso eu não respondo em, 10 segundos, já está me cobrando. Isso aí não perceber, a gente entra nessa vibe, viu, gente? A gente manda uma mensagem para a pessoa e como não responder? Já põe lá em seguida as interrogaçõezinhas, né? Pois é, estamos assim, nós estamos entrando nesse negócio. Muito bem. Por isso, não somos poucos a viver uma vida de intensos afazeres, não é verdade? Muitos compromissos, a nos exaurirmos nas horas que parecem poucas para tanto fazer. É comum as pessoas dizerem que o mundo está pouco, está ficando pouco o dia, não dá tempo de acabar as tarefas do dia. Pois é. Não temos certeza se conseguiremos cumprir com os compromissos, se manteremos nossa competência profissional, se bem educaremos nossos filhos. Né? Temos essa preocupação, nós que somos pais responsáveis. Né? Natural
que desenvolvamos comportamentos de insegurança e ansiedade frente a tantas dúvidas e questionamentos. Então, por isso, né, é natural. Nós já somos seres que já somos preocupados por natureza. E ainda somos premidos, né, pela essa exigência da sociedade. Essa que nós construímos, tá? Não foi ninguém que construiu, fomos nós, tá? Nós estamos desenvolvendo isso. E agora nós avançamos bastante, estamos assim, bastante impressionados com a tecnologia, só que isso exerce uma pressão sobre nós, sobre o nosso emocional, principalmente, né? Nós já conversamos sobre isso, né? Quinta-feira você estava aqui? Estava aqui quinta-feira também? Não? Engraçado. Bom, e a partir disso, dessa loucura que nós entramos nessa vibe de querer acompanhar essa evolução a todo custo, de querer ser tão rápido quanto os meios, olha aí, a partir disso geramos doenças de comportamento. Ah, meu Deus, sério? Né? Sério. Fobias sociais, alterações de larga monta em nosso organismo físico e em nossa estrutura emocional. Olha aí, é uma informação importante, né? Agora mesmo estávamos com alguns, ele falou aqui do DQ de sexta-feira, nós estávamos com uma mãe aqui que está preocupada com o filho, está vindo aqui porque o filho é viciado agora em jogos de computador. Não quer mais largar o computador, ok? Não consegue, não é que não quer. Ele já não consegue mais se autodominar, né? Então, quando eles falam em estrutura emocional, nós temos que tomar muito cuidado, porque o corpo emocional é um corpo que ele compõe o perispírito, tá? A gente sabe que nosso corpo físico também é composto de vários, né, setores, tem os nervos, tem vários departamentos, né? É tudo. Ele é um conjunto, mas é feito de partes. O perispírito também, ele é dividido em partes. Uma das partes do perispírito é o corpo emocional, que é um corpo muito flexível. Ele muda muito. E ele obedece muito o mental, lógico. O mental é o senhor dos corpos, né? Então, se ele recebe uma carga muito grande de emoções e de pensamentos, ele se movimenta demais. Ele se agita demais como um mar revolto. Por isso que ele é importante. Por isso que nós temos que controlá-lo, né? E aí os nossos irmãos do hinduísmo, há 5.000 anos já praticavam aqueles rituais ou práticas de acalmar o corpo emocional, através de respiração, através de práticas de exercícios, para manter a mente sob controle, para que a mente realmente não forçasse muito o emocional, não deixasse o emocional muito desestabilizado, deixasse ele mais ou menos comportado. Por quê? Porque ele vai refletir no físico. Olha que interessante, né? Isso há 5.000 anos, eu sabia. E hoje o Espiritismo está buscando essa informação, trazendo para nós, dizendo, é verdade. Vocês têm que controlar o emocional. Vocês têm que controlar, saber o que vocês pensam, lembra? Pensar no que pensa, né? Vigiar e orar no que vocês estão pensando, porque ele influencia no corpo emocional e o corpo emocional vai pressionar o corpo físico. E o corpo físico, é lógico, não tem mais para onde mandar, né? Vai parar nele, não é isso? O que vai acontecer? Nós vamos ter problemas com ele, em alguns órgãos, né? Em alguns pontos do corpo físico. É isso que nós costumamos acreditar, né? Tem umas pessoas que dão assim, não se preocupam, ficam com raiva, né? Até acham bom ficar com raiva. Eu sou assim mesmo, qualquer coisa eu já perco a paciência e deixo, né, a coisa correr. Ele não percebe que ele é a principal vítima, a primeira vítima é ele mesmo. Tá? Está desencadeando energias poderosas que ele não tem nem noção do estrago que vai fazer no corpo físico. Okay? E é interessante porque não pode fazer naquele momento, mas fica lá. É energia, né? Fazendo o seu trabalho como um ácido. Né? Bom, ele continua aqui que, mergulhados em um oceano de problemas, esquecemos-nos de que a providência divina sempre esteve e continua a velar por tudo e por todos. Não é verdade? A gente esquece, né? A gente fica tão nessa correria que a gente esquece que existe um Deus, né? A gente esquece que existe o Pai. E eu gosto de aqui me referir a Deus como Pai, né? Não esse Deus das religiões, desenhado aí. Não, o Pai. A gente fica tão preocupado em ter sucesso no profissional, em conseguir boas notas nas escolas, em criar os nossos filhos da melhor maneira possível, e trabalhar, que a gente esquece que existe um Pai. Que existe a providência divina. E o que é a providência divina, você podia me perguntar? O que é isso? Providência divina é a solicitude
da inteligência suprema do universo para com toda a sua criatura, para com toda a criação. Isso é providência divina. Okay? A solicitude, quer dizer, ele providencia tudo para que nós possamos fazer as nossas tarefas. Tá? E isso não só o ser humano, toda a criação. Tá? Desde os reinos inferiores da criação. Muito bem, mas vamos seguir então. E nós esquecemos disso. Outro elemento que vai nos lembrar aqui, que quando nós retornamos numa nova encarnação para este mundo, nós viemos sobre a proteção e a tutela de quem? De Deus, ok? Que é um Pai misericordioso e provedor de todas as nossas necessidades. Olha só, provedor todas as nossas necessidades. Então, o setor de necessidades, bom, mentais, emocionais e físicas, ok? Todas. A gente não pensa nisso quando ouve essas palavras, né? A gente fica meio aéreo. Bom, o que é isso? Uma coisa metafísica, né? Estou tentando trazer aqui para a nossa compreensão. Então, todas as nossas necessidades, sejam mentais, emocionais ou físicas. E é por essa razão, Jesus sabia disso, é por essa razão que Jesus nos aconselhou a que deixássemos a cada dia as suas próprias necessidades. Lembra que Jesus nos aconselhou isso? Que a cada dia a sua agonia, é assim que a gente facilitou essas coisas. Jesus lembrava isso, olha, como é que ele lembrava? Naquela parábola das aves do céu e do lírio dos campos, você lembra? Que ele avisava, olha, vocês ficam tão aflitos, né, com o futuro, com o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Olha a ave não planta, não semeia, nem planta, nem colhe, e falta comida para elas. Quem as provê? O Pai, a natureza. Olha os lírios, não é isso que ele falou? Olha os lírios, as plantas. Elas não tecem, né? Não tem fábrica de tecido, nada. E nem Salomão se veste tão bonito como elas, né? Quem que as provê o material para elas construírem aquela maravilha? O Criador, a inteligência suprema. Aí ele falou, imagine então, para vocês, o que Deus não fará? Vocês que são o top da criação. Ou seja, vocês que estão no topo da evolução, né? Nesse mundo, tá, gente? Aqui nesse mundo, ok? Não vão sentindo muito contentes aí, não. Porque tem um pessoal ansioso aí para se tornar anjo, né? Ele quer chegar logo, né? Cadê minhas asinhas? Né? Onde eu pego as minhas asas, né? Não, nesse mundo. Então Jesus lembrava isso, tá? Para que Jesus falava isso? Para lembrar que Deus estava no comando e que Ele provia todas as nossas necessidades. Se provia dos seres menores, também provia dos maiores. Ok? É lógico que para nós tem alguma condição. Vamos lá. Com isso, Jesus nos incita à fé. Nos incita à fé, outra palavrinha, né? Para que façamos a nossa parte, na medida que seja possível e no rol de nossas responsabilidades. Olha que interessante isso aqui. Quer dizer, que nós temos que fazer o que já é possível fazer. Confiar na providência, fazer a nossa parte. Porque também nós somos inteligência, nós somos já seres inteligentes. Estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Já alcançamos um certo nível evolutivo. Já temos capacidade de fazer algumas coisas, de resolver algumas coisas por nós mesmos. Então, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte, ok? Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas responsabilidades. Então, o Pai não quer que a gente também seja perfeito. Ele sabe que não somos perfeitos, ok? Isso é uma grande informação. Isso o Pai sabe, que nós somos seres em evolução, ok? Nós estamos lembrando tudo isso, eu sei que vocês sabem tudo isso. Só estamos lembrando e colocando aqui num contexto, né? Essa é a questão da ansiedade. Então, façamos isso, a nossa parte. O restante, aquilo que não há como ajudar, melhorar ou alterar, entreguemos nas mãos de Deus. Ele há de saber como melhor fazer. É interessante esse conselho, porque nem tudo a gente pode modificar, não é verdade? É ou não é? Tem algumas coisas que a gente tem que modificar, né? A gente tem que atuar. Mas tem uns que não. E aí, nós caímos na lei de causa e efeito. Por quê? Porque existe a lei de causa e efeito. Ok? Tem coisas que nós já infringimos a lei e a lei vai atuar. Né? São os casos das doenças, né? Daquelas doenças que nós chamamos incuráveis. Né? São os casos de perda de entes queridos, que a gente não sabe por que acontece. Né? Então, olha só. Então, essa a gente não pode modificar.
Nessa nós temos que entregar na mão do Criador, que ele sim sabe os destinos de todos os seres humanos. Muitas vezes nos atribulamos com coisas que não há como modificar, ou nos angustiamos com situações onde não se pode prever o desfecho. Não é isso que acontece às vezes? Ah, se o casamento do meu filho vai dar certo ou não. Nossos pais temos essa questão. Nós queremos ter certeza que vai dar tudo certo para nossos filhos, né? Que ele vai ter a melhor profissão, a mais bem remunerada, que depois ele vai achar uma boa moça ou um bom moço, vai se casar e vai dar tudo certo, né? Que será uma festa maravilhosa, não é verdade? E isso, o filho acabou de nascer, tá? Isso, o filho acabou de nascer, nós estamos projetando para aqui há 20 e tantos anos. Tá vendo? Nós somos terríveis, né? Porque... Muito bem, isso cria ansiedade. Você está vendo que tudo isso cria ansiedade. A gente não se contenta em realmente acompanhando realmente as coisas para e passo. E essa coisa de viver cada dia a sua agonia tem a ver assim, com viver o presente, se preocupar com o presente, não querer projetar muito para o futuro. Porque não tem, você não está no nosso comando, não é verdade? Muito bem. Aí ele diz que nessas horas, né, a fé e o entendimento de que Deus nos provê com todos os recursos necessários serão sempre roteiro para mantermos a paz íntima. Mas se nós não temos nem dentro de nós ainda a ideia muito fixa de Deus, né? Não temos ainda muito garantido em nós o que é Deus e o que pode fazer por nós. Nós não reconhecemos Deus como Pai, como provedor. Nós achamos que é uma coisa abstrata, que está lá em cima, né? Que nós temos que fazer, às vezes, algum sacrifício para que Ele nos escute, né? Sabemos que Ele castiga, não é verdade? Pois é, mas Deus não castiga ninguém, não é verdade? Né? Falamos aqui, Deus é providência. Providência o que é? Como ela se manifesta? Ela se manifesta na justiça, que é a lei de causa e efeito, e na misericórdia. Misericórdia e justiça. Aí que está a providência do Pai. O Pai tem sempre misericórdia e dá oportunidade para todos nós recomeçarmos a nossa caminhada. Agora, é lógico, dentro de uma lei, de um parâmetro de justiça. Lei de causa e efeito. Então nós temos que meditar nisso. Tá? Temos que pensar que nós somos espíritos imortais, estamos num processo evolutivo, temos todas as oportunidades do mundo, estamos livres para decidir o nosso destino, mas também tem leis que governam o nosso destino. Uma delas é a lei de causa e efeito. Tá? Perfeito? Isso a gente não medita. Eu falo isso para vocês, lembro, porque isso a gente não pensa, não reflexiona sobre isso. Por mais que vocês venham aqui e a gente fale disso, não é fácil a gente pensar nisso quando está em dificuldade. A gente esquece desses detalhes. A gente parte logo para o desespero, não é verdade? E quer resolver logo. Se tem uma doença, a gente vai no médico e quer que o médico já cure aquilo de vez, com possível, né? Então tá. A gente nem quer saber se aquilo é causa e efeito, né? Se é desse momento ou se é de trás, né? De vidas passadas. Não vai nem questionar isso. Mas tem que pensar. Muito bem. E temos que fazer a nossa parte. A gente sabe que tem a lei de causa e efeito, mas a gente sabe que tem um trabalho a fazer. Nós temos que trabalhar no bem, porque trabalhando no bem, mudando o nosso comportamento e a nossa atitude, nós vamos diminuir o impacto da lei de causa e efeito em nós. Essa é a grande novidade. Que não é uma coisa determinista, né? Não é uma espada que está em cima. Eu posso tirar essa espada de cima da minha cabeça. Mudando o quê? O meu comportamento. Perfeito? Olha que interessante. Né? Então, mesmo que algumas vezes não compreendamos de imediato o porquê dessa ou daquela situação que nos ocorre, façamos a nossa parte guardando a certeza de que nunca estamos sozinhos. Isso nós já temos certeza, né? Nunca estamos sozinhos, gente. Ok? Por quê? Porque o Pai é onipresente? Sim, o Pai está dentro de nós. Ok. Jesus vela por nós, é o governador do planeta, é o nosso irmão maior. E temos todos os nossos irmãos auxiliares de Jesus que estão muito próximos de nós, ok? Então, disso nós temos que estar tranquilos. O que vai faltar? Vai faltar aí a conexão, vai falar agora aqui, ó. Mantenhamos a consciência tranquila de ter feito tudo o que estava ao nosso alcance
utilizando dos melhores recursos que dispunhamos. A providência divina se encarregará de nos amparar. Agindo assim, perceberemos que, mesmo nesses dias acelerados e intensos que nós estamos vivendo, não há por que desenvolvermos aflições desnecessárias e inúteis. Faz sentido? Adianta ficar preocupado com o que vai acontecer com aqueles dois malucos lá? Não adianta, ok? Sabendo que tem gente maior no controle disso aí, ok? Tem que fazer a minha parte, né? Eu falo assim, eu quero paz nesse mundo. Se você quer paz nesse mundo, então se pacifique. Não adianta nada você ficar nas redes sociais destilando ódio, né? Não é verdade? Dando aquelas opiniões, mandando aquelas coisas para o seu grupo de WhatsApp, falando mal de um, defendendo o outro. Você está destilando o quê? Você está contribuindo para que haja dissensões, provocando discussões desnecessárias. Isso não quer dizer que você não possa emitir sua opinião. Você não pode contribuir para ódios, não é verdade? Incentivar ódios. Né? Então, pense bem, porque essas nossas ações não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas. Tá? Uma menos destilando ódio via no WhatsApp já resolve alguma coisa. É uma menos, tá? Tranquilizando a mente. Olha aí a mente aparecendo. Lembra que eu falei que os indianos se preocupavam com a mente? Né? Com as técnicas, de respiração, os pranayamas, aquela coisa, yoga, toda aquela coisa. Pois é, olha aí. Tranquilizando a mente, usando da oração, olha aqui a conexão, o recurso, a ferramenta. Usando da oração como recurso terapêutico, teremos sempre a paz necessária para enfrentar os desafios naturais da vida. Naturais, ele coloca aqui. São desafios. Né? Nós estamos colocados aqui para vivenciar, para viver esse mundo. Ferramenta, oração. Oração para quê? Para tranquilizar o nosso campo mental. Lembra que eu falei? O perispírito, o corpo mental é um dos primeiros. Depois o corpo emocional, duplo etérico e corpo físico. Olha aí. Usa a oração para acalmar sua mente. Tá? A oração decorada? Pode ser. Melhor que não, né? Seja uma oração que saia de você mesmo, saia do seu pensamento, que você esteja sentindo, né? Do que uma decorada. Mas se você não tiver nenhuma, vai a decorada mesmo, né? Você sabe que as palavras têm peso, né? As orações têm peso no plano espiritual. Bom, busquemos sintonizar com nossos guias espirituais. Olha aqui, que conselho interessante. Como é que sintoniza com os guias espirituais? Acalmando a mente e também a oração. Não é isso? A prece. Só que você tem que admitir que você tem amigos espirituais. Os nossos amigos nos ensinam que nós temos. Todos nós temos os nossos anjos guardiões, nós temos os nossos espíritos amigos, temos os familiares, não é isso? E estão todos conosco. Só que eles esperam que nós entremos em contato conosco, com eles, não é isso? Nós abramos um campo, formemos um campo propício para que eles também possam chegar a nós. Se ele ficar reclamando sempre, só se lamentando, achando que esse mundo não vale a pena, que esse mundo tinha que acabar, que não sei o quê, aí você não cria esse campo. Você vai criando um campo denso, cinzento, pesado. E lá os irmãos espirituais podem através do pensamento, pode te atingir? Não, porque você criou uma carapaça. É o contrário, você tem que, através da prece, limpar essa carapaça. Certo? Limpar o seu campo áurico. Deixar ele translúcido, o mais possível, para que você tenha uma comunicação perfeita, via pensamento, com os irmãos espirituais que te assistem. E eles estão lá te assistindo. Então, nas horas de dificuldade, de incertezas, de medo, de ansiedade, lembre-se disso, ok? Lembre-se disso. O mestre de Nazaré, quem é o mestre de Nazaré? Jesus, né? O nosso querido amigo de todas as horas. Nos prometeu que não nos deixaria a sós. Que não nos deixaria. E realmente ele não nos deixou. Muitos dos nossos irmãos pensam que foi crucificado e acabou. Sumiram com ele, sumiu com o corpo, sumiram com ele também, né? Lá para cima. O corpo esconderam aqui e ele sumiu, né? Não, gente. Ele provou que voltou. Não voltou? Não apareceu no caminho de Emaús para os irmãos, para os apóstolos? Não voltou várias vezes? Ele não provou que ele estava vivo e utilizando o seu corpo espiritual agora para se comunicar com os irmãos? Não provou isso? Tomé quis ver lá a fenda, ele não mostrou. Mostrou as chagas, sou eu mesmo, né? Tá comendo? Nós somos difíceis de acreditar.
Até hoje, gente, é difícil acreditar. Então, nós temos que acreditar isso firmemente, assim, estar consciente de que Jesus está conosco e que Ele é o governador do planeta Terra e que Ele não foi embora. Ele está aqui trabalhando intensamente com uma legião enorme de trabalhadores que está a serviço do Cristo, tá? Então, isso eu tenho que ter certeza, porque senão a gente não se segura. Ele sempre esteve e permanece conosco na condição de pastor de nossas almas, sol sublime que ilumina nossas vidas. Aqui dá uma informação importante, é um sol. Então Jesus não está conosco, é lógico, em corpo físico. Ele está como se fosse um sol, não é isso? Na sua verdadeira condição. Sabe que os espíritos puros são assim, são totalmente imateriais, né? Não tem mais corpos físicos para se manifestarem. São pura energia, se a gente quiser chamar assim. Então Jesus é um sol, pode estar inclusive no sol, irradiando toda essa energia para todos os seus comandados, que somos nós, os protegidos, né? Seus protegidos. Então, quantos de vocês, quando acordam de dia, olham para o sol? Nós temos que aprender a olhar para o sol, gente. A primeira coisa que tem que fazer é chegar na janela e olhar para o sol. Sol, querido, cadê você, né? Igual fez o Raul Seixas, fez até uma musiquinha, bom dia, sol, né? O Raul fez, bom dia, sol, né? Por quê? Mentalmente nós estamos saudando todos os nossos irmãos superiores que governam a vida no planeta. A vida depende desses irmãos, eles coordenam a vida no planeta. E eles estão, não é à toa que os egípcios adoravam o quê? O sol. O deus Ra. E os incas também. Eles sabiam que toda a força que sustenta a vida vem do sol. Olha aí, e o Jesus é um sol. Então são essas imagens que vão nos ajudar a dar assim um pouco mais de base ao nosso pensamento. Tá? Então quando a gente pensar em Jesus, pense no sol. Lógico, podemos usar as figuras que retratam Jesus, né? Coitadinho, mas imediatamente a gente já sublima num sol. Ok? Lembremos disso em nossa trajetória, a cada dia, a cada hora, e sempre que as dificuldades nos pareçam intransponíveis. Lembremos disso, queridos. Lembremos primeiro que nós somos criaturas divinas. Um dia aqui na palestra, um dos nossos irmãos falava assim, nós temos o DNA divino. Isso é uma verdade. Tá? Está em nós. Nós somos criaturas divinas. Temos o DNA divino. Temos Jesus, que é o nosso mestre orientador. E temos os amigos espirituais mais próximos de nós que nos auxiliam. Como? Através do nosso pensamento. Tá? Não vamos ficar naquela questão, mas eu nunca vi um espírito. E daí que eu nunca vi um espírito? Precisa ver? É Tomé agora, né? Que nem Tomé, né? Não, nós já estamos numa fase, né? É que a fase de ver finalizou com Mirabelle, na década de 50, lá atrás. Mirabelle, o Chico. Quando os espíritos se materializavam, não era isso, Jura? Quando os espíritos, para provarem que eles estavam atuando no plano espiritual, eles se materializavam no planeta, usando a energia dos médiuns, a nectoplasma, não é isso? Agora não precisa mais, não é isso? O Bezerra mesmo disse que a partir de agora, até 2030, vai ser uma fase que nós temos que vivenciar o Evangelho, vivenciar a construção do Evangelho em nós mesmos. A fase de comprovações já passou, ok? E se você não... Havia tanta disciplina que o próprio Chico, ele tinha todas as faculdades como o Mirabelle, isso, até mais. Exato. Mas o Emmanuel tinha um processo com ele no programa que ele tinha que cumprir. Não, você vê aqui do livro. Isso, 3, exatamente. 100, não sei o quê, e foi indo. Lá só tem um olho, você tem dois, você tem mais um. Exatamente. Chico participou dos trabalhos de materialização, as materializações luminosas, como chamava o Ranieri, um livro. Tem um livro do Ranieri chamado As Materializações Luminosas, está publicado aí. E tirou, o Emmanuel chegou, olha, foram 5 anos só. Chico, a tua tarefa é outra. Esse negócio de efeitos físicos, de provar a existência através ostensivamente, é para os irmãos que já vieram, já provaram. Você tem outra tarefa, né? Que era trabalhar nosso mental, graças a bom Deus. Então, eles têm programação para isso. Então, meus queridos, essa coisa da ansiedade, nós temos que ter conhecimento, buscar o conhecimento para controlar, para ter controle através do nosso mental, ok?
através do nosso mental, controlar o nosso emocional. Porque senão a gente entra realmente nessa vibe em que estão nos colocando, e aí a gente perde os controles, ok? Inclusive através dos vícios, né? Que não são só os vícios com drogas que alteram nosso corpo. Agora nós temos aí os vícios dos celulares, dos computadores, né? E tudo isso que nos encanta como crianças espirituais que nós somos, né? Nos encantamos com essas coisas que nós, coloridas, bonitas, né? Tá bom? Aí, a respeito disso, tem um poema do Augusto dos Anjos, que foi passada pela psicografia do Chico, lá em 1900 e bolinha, 1930, desse livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, que para fechar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês ouvissem. Veja bem, isso aqui foi passado por Chico em 1930 e pouco, 1932, 33, por aí. Olha só, aos fracos da vontade, que somos nós ainda, né? Lembra que Jesus dizia que se nós tivéssemos fé do tamanho de uma mostardinha, nós faríamos maravilha? Por que ele falou isso? Porque nós somos ainda fracos da vontade. Aí o Augusto dos Anjos fez essa poesia para nós, quando ele estava no além, né? Aos fracos da vontade. Homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto, livra-o do mal, onífero, nefasto, como a espada resplandente da virtude. Que o sol da tua mente, eterno, esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo de Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda a matéria se cria. Da existência ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faz de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde, que as tuas agregações moleculares vivam livre de todos os pesares com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no báratro da vida, amarrada no catre da miséria. Está aí, com Augusto dos Anjos, nós encerramos por hoje. E eu gostaria que vocês ficassem com esse material para reflexão. Menos ansiedade, controlar a ansiedade. Bom, alguém, como sempre, tem alguma colocação, pergunta, fala alguma coisa sobre o tema? Eles não são ansiosos, tá vendo? Eles não estão ansiosos para chegar ali à fase de anjos, entendeu? Isso é bacana. Porque tem um pessoal que está correndo e você é anjo, cara, é brincadeira. Eu conheço muitos espíritas aí que estão, né, fazendo um esforço para ser anjo. Bacana. Mas isso que você citou, né, dessa transição, realmente a gente percebe quando a gente conversa com as pessoas, né? Isso. Eu não vejo mais ninguém que dorme bem, ninguém que acorda bem. Uhum. Todo mundo acorda durante a noite, não sabe por quê, acorda agoniado e acorda angustiado. E grande parte das pessoas que conversam passa por isso. A gente não ouvia falar tanto isso antigamente, né? Eu acho que tem muito a ver com toda essa parte, né? Concorda, Terezinha? Você que trabalha. Por quê? Porque está havendo realmente uma inquietação, né? É um momento da transição, da grande transformação planetária, e isso realmente mexe com as nossas estruturas internas. O pessoal fica buscando muitas transformações externas, né? E a grande transformação será interna. Né? É por isso que mexe um pouco conosco, ok? Então fiquemos atentos. E vamos nos refugiar onde? Na prece, gente. Confiar na assistência dos nossos irmãos espirituais, porque já imaginou um acontecimento dessa magnitude? Não está se dando por si só.
É um planejamento enorme, né, essas transições planetárias. Tem irmãos nossos, muito maiores do que nós, controlando tudo isso. Então, tenhamos fé. Por quê? Porque essa é uma das coisas que nós não temos como interferir, ok? Não temos como interferir. Posso fazer só uma colocação em cima disso? Nós temos que lembrar também que durante o dia nós ficamos muito agitados, né? Então, pensamentos, palavras vão e voltam. Então, muitas vezes reflete na nossa noite aquilo que a gente fez no dia. Exato. É sempre uma pegadinha, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Lembrou muito bem, porque nós somos tão criaturas ainda tão pequenas que os nossos sonhos, quando nós estamos fora do corpo, gira muito em torno do nosso dia a dia. É em torno do nosso emocional. Muitos dos nossos sonhos são sonhos emocionais. Muito poucos são sonhos reais, experiências reais no plano espiritual, né? Nos avisos dos nossos irmãos espirituais. Então, o que nós temos que fazer? Realmente é buscar a prece antes de dormir, aquela prece buscando a ligação com os nossos irmãos que nos protegem, e buscar sempre um relaxante natural, né? Eu lembro da minha avó que tomava os chazinhos de erva cidreira, né? E de melissa. Exatamente. Aquelas coisas que acalmavam, né? Que tinham os efeitos calmantes, porque eram naturais, né? Da natureza, e a natureza está ligada com o nosso corpo, tem a função de nos acalmar. E nós que já estamos com um pouco mais de conhecimento, vamos preparar essas caixinhas de chá, vamos deixar na cabeceira ali e pedir para os irmãos que eles vão fazer o quê? Colocar o remédio necessário. Olha, que nós estamos precisando. Aí tomamos e vamos ter um sono mais tranquilo. Não, era só para complementar o que você acabou falando, né? A gente precisa, nesses tempos de Wi-Fi, né? A gente precisa saber com que a gente se conecta, né? Então, é as nossas conexões. Então, quem sabe a gente pega Jesus como Wi-Fi, né? E fica vibrando, né? na onda de Jesus, né? Porque realmente a gente precisa escolher a nossa conexão. Eu recebi algumas coisas no WhatsApp, que você estava falando tudo, e é uma energia tão de raiva, tão grande, né? De xingamento, de desesperança. Muita coisa, né? É. E aí eu recebi um áudio assim, que eram uns cachorrinhos, gatos se abraçando, uma mão. Eu vi. Eu resolvi passar para meus contatos e falei assim, gente, vamos escolher a conexão, né? E a gente tem que... É muito sério, né? Acho que a gente tem que escolher a nossa conexão mesmo. E a conexão coração, com bem, com coisa boa. Porque... Falou muito bem, conexão. Hoje estamos todos conectados na rapidez violenta e nós esquecemos que o nosso pensamento é muito mais rápido que qualquer aparelho, né? A nossa conexão com o bem, com as forças do bem, também é muito rápida, é instantânea. Só que nós não fazemos, né? Precisamos, pela nossa própria natureza, é mais fácil nos conectarmos com as sombras, não é isso? Por isso que tem... Se você olhar na rede, você vai ter muitos comentários de desesperança, de pessimismo e de ódio do que ao contrário, ok? Por causa da nossa própria natureza. Então é isso que nós somos chamados a interferir, viu, Paulinho? É aí que nós podemos interferir. Eu tenho um planejamento que realmente não posso interferir nos termos macros, mas no micro eu posso. É a minha ação individual, ok? Vai contar para o todo. A maior ação que nós podemos fazer é em nós mesmos. Sempre. Começando por controlar a ansiedade. E só complementando, o antídoto da ansiedade é a fé, né? É a fé. Ele falou aqui, né? O movimento é planetário, a gente não tem como interferir externamente. Isso. Só que se a gente permitir, a gente também vai sofrer essa interferência, né? Isso. Então, o quão é importante a gente estar em conexão com um Deus maior, com o nosso Pai maior, através da espiritualidade bendita, dos nossos protetores, dos nossos anjos, dos nossos guias, mestres. Não é muito fácil, às vezes a gente dá uma escorregada, mas Sim. Buscar essa conexão é que traz essa paz, essa tranquilidade e traz para nós uma centelha que a gente consegue, quando recebe essas mensagens que a gente recebe, devolver uma outra falando de amor, de paz e de tranquilidade. Transmutar, né? Aquele sentimento Exatamente. que veio. Mas Exatamente o antídoto isso. é a fé. É isso aí. Transmutar sentimentos, não é isso? Ela falou uma coisa muito interessante, que é essa questão realmente de contribuir com a nossa ação individual, que nós estamos falando, né? Transmutar os sentimentos. É isso, meus irmãos. É aquela coisa de pacificar, nos pacificarmos, ok? A partir de nós, irradiar paz. Mais alguém?
Cumprimos a nossa meta de hoje? Olha aí, coisa bacana, a gente conseguiu reflexionar, né? Levar para a nossa reflexão. Gente, muita paz a todos, que Deus abençoe e que Jesus ilumine vossos corações sempre, ok? Muita paz a todos. Então vamos agora nos preparar para encerrar o trabalho, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que aqui tivemos, de ter saúde, de poder chegar nesta casa, de poder ouvir esses ensinamentos e, como eu disse no começo, de nos conectar a essa corrente divina que nos traz amor, proteção, fé e muito aprendizado. Que possamos levar esta paz, esta luz, todo este amor que está dentro de nós para os nossos lares também, complementando aquilo que eu disse, que a gente possa nos fortalecer desta forma, dentro dos lares, na nossa célula-mãe, e que possamos seguir esse trabalho maravilhoso de evolução, acreditando que somos parte de um todo, parte do amor do Pai, parte do que viemos aqui propostos a fazer, e consigamos cumprir essa etapa, levando para todo este planeta muito e muito amor. Que assim seja, graças a Deus.